Segunda carta de Paulo aos Coríntios, abra sua Bíblia, capítulo 9, e nós vamos ler os versículos 10 e versículo 11. Versículo 10 e 11. Convido os irmãos a colocarem em pé mais uma vez, para lermos esse texto. Ele diz assim: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Louvamos ao Senhor, pedimos a tua bênção, ó Santo Espírito. Usa a minha vida, os avisos do teu servo, para trazer essa mensagem, essa primeira mensagem nessa noite. Abra os ouvidos dos irmãos, abra o coração para recebermos com alegria as tuas instruções e louvarmos ao Senhor, tributarmos ao Senhor glória e força. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Nós podemos perceber, então, com a pequena introdução, de que a mensagem, que o semear, a semente, ela chega às nossas mãos, ela vem às nossas mãos, não é? A semeadura não existe se não tiver algumas coisas básicas, que são necessárias. E essas coisas não são geradas por nós mesmos, não é? Não são geradas por nós. A proposição para a nossa meditação é que o Senhor é que faz prosperar a nossa sementeira. O Senhor é que faz prosperar a nossa sementeira. E como Deus abençoa a nossa sementeira? Algumas coisas nós podemos perceber aqui nesse texto. Em primeiro lugar, meus irmãos, Deus abençoa a nossa sementeira dando a própria semente. Leia comigo de novo o versículo 10, o início do versículo 10. Ele diz assim: Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Não é isso o início? Aquele que dá semente ao que semeia. Então, para que haja sementeira, é necessário, em primeiro lugar, ter a semente. Ter a semente. São como os negócios. Para que você tenha um negócio, você tem que investir. É necessário um investimento ali, a semente. Ou seja, em dinheiro, ou seja, em tempo, mas é necessária essa semente. Na natureza, então, as coisas não acontecem assim por acaso, simplesmente surgem. É preciso um trabalho anterior. Existe uma propulsão anterior, um motor anterior. As coisas não vêm do acaso. E Gênesis mostra que o Senhor, então, é que criou todas as coisas. E Ele deu ao homem a criação, a natureza, a terra, para que ela fosse desenvolvida. Gênesis 1:11 diz assim: Disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Veja que o Senhor então preparou todas as coisas, e com sua poderosa voz, com sua obra criadora, o Senhor preparou as sementes de todo tipo de árvore, de todo tipo de situação, na verdade, de tudo que existe. O Senhor veio do Senhor primeiro, Ele que dá a semente. É interessante quando nós pensamos na história de José no Egito. E José, ele ficou ali um tempo, não é? Passou por uma provação até chegar a ser o governador debaixo de Faraó. O primeiro homem ali depois de Faraó, governando o Egito, que era uma potência na época. E José, então, ele sabia, Deus tinha dado a revelação a José de que a terra teria 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome e dificuldade. E José, então, foi nomeado por Faraó para administrar toda aquela situação. E ele guardou, então, nos 7 anos iniciais, quando tinha fartura, e muitos não guardaram. E ele guardou 1/5. E quando chegou nos momentos de dificuldades, então, toda a terra começou a ficar em necessidade, com fome. E eles falaram: poxa, no Egito tem alimento. Por quê? Porque José tinha administrado e guardado. E esse povo, então, vai a José e começam ali a pedir a semente, pedir a sementeira. E José, ele vai dando, ele vai comprando, né,
vai comprando as terras, comprando até as pessoas. Comprou tudo para o Egito, né? E quando ele fez isso, ele ensinou, ele deu a semente de novo para aquele povo e ensinou aquele povo como administrar. Gênesis 47, 23. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. E ele deu a semente. Veja que a semente vem a nós, o Senhor é que nos dá. Nós não podemos mesmo hoje dizer que nós temos, o que temos é porque nós conquistamos. Não. Veio a nós. Alguém nos deu, o Senhor nos deu. O Senhor nos dá tudo, meus irmãos. Nos dá um lar, uma família. Ele que nos dá bens. O Senhor é que nos dá saúde para servi-lo. O Senhor é que nos dá a vida. O Senhor que nos dá a vida eterna. Vem dele. E a sua palavra, então, nos dá essa vida que nos ensina como devemos administrar tudo que o Senhor colocou em nossas mãos. Então, o Senhor abençoa a sementeira, Ele mesmo dando a semente em primeiro lugar. Segundo lugar, meus irmãos, como Deus abençoa? Então, Deus abençoa a nossa sementeira, dando o sustento. Vamos ler comigo a segunda parte. Nós paramos ali na semente, vamos continuar no texto, lendo o início até a segunda parte. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Não é isso? Está escrito? Então, veja bem. A semente chega em nossas mãos, é preciso semear. Mas enquanto não tem fruto, também você não vai ficar sem comer, né? Você precisa de um sustento. Até que a terra produza e tenha os frutos, é necessário algum sustento. E esse sustento vem de quem? Vem de Deus. Deus é que dá o sustento, Ele que dá o pão, que dá o alimento. E é interessante fazermos essa conexão de novo com José, porque enquanto aquele povo está lá, José que sustentou, não é? Ele tinha um alimento ali. E ele deu aquele povo para que eles comessem também. Gênesis 47, 24 diz assim: das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Meus irmãos, é inútil nós pensarmos que somos independentes. A semente vem de Deus, mas também o sustento vem de Deus. O pão vem de Deus. Deus não simplesmente criou o mundo e foi embora, como alguns acreditam, mas Ele que nos sustenta. Enquanto estamos ali semeando, produzindo, o Senhor está nos dando o alimento, a proteção e o sustento que nós precisamos. Salmo 54, versículo 4 diz assim: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é que me sustenta a vida, o Senhor é que nos sustenta até hoje. Porque se Deus não nos sustentar, meus irmãos, como nós vamos fazer? Como produziremos? O alimento, então, além do sustento físico que nós percebemos, que José mostrou, nós também entendemos desse alimento espiritual. E nós cantamos essa música, esse é meu respirar, ou seja, essa canção fala das coisas básicas. Alguém consegue ficar sem respirar? Tem até um exercício que a gente faz com o pessoal do Ministério de Louvor para melhorar, ter mais ar, né? Aí a gente fala assim: não, vamos fazer o sopro contínuo ali, 20 segundos. Tem 20 segundos, tem gente que já está... Aí a gente vai treinando 25, 30 segundos, aí vai subindo. Aí eu falo para o pessoal: dá para chegar a 1 minuto, né? Mas dá para ficar muito mais tempo sem respirar? Não. Essa canção, esse é o meu respirar, Jesus é o nosso respirar. Ele é a nossa vida. Esse é o meu pão. Ele é o nosso alimento espiritual. É inútil pensarmos que só existe o alimento físico, só as coisas palpáveis. O alimento espiritual é muito importante, mais ainda importante. E Jesus é o nosso pão. João 6,48 diz: eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Ele que nos sustenta quando a nossa alma está fraca e a gente está a cair pelo caminho e a desistir das situações. Como gosta de dizer o pastor Marcelo, às vezes a gente quer mais olhar para trás do que para frente, desistir do que continuar. E nessa hora o Senhor é o nosso sustento, louvado seja Deus. Terceiro lugar, meus irmãos, Deus abençoa a sementeira, dando a multiplicação. Volte comigo no versículo 10, vamos continuar lendo, do início até o final. Diz assim: ora,
aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, recebemos a semente. Enquanto semeamos, Deus nos sustenta. Só que o agricultor precisa mais. O agricultor não pode ficar só aí. Alguma coisa tem que acontecer ali naquela semente ali. Não é? Jogou ali na terra, jogou a água. Tá, mas alguma coisa tem que acontecer. Tem que acontecer uma multiplicação. Tem que nascer alguma coisa ali. E quem faz isso? É o Senhor que faz. Ele que aumenta, suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Nós vivemos num país que muitos dizem que é abençoado, um país abençoado por Deus, não é? É um país que tem até aquela expressão popular assim, no Brasil, em se plantando, tudo dá. Planta e nasce, né? Mas tem outros lugares que não são assim. Tem muitos lugares que a terra é difícil, ela não é fértil, como no Brasil, como em Minas Gerais. E na parábola do semeador, Jesus mostra vários tipos de terra. Ele mostra a terra, o terreno à beira do caminho, o terreno pedregoso, aquele que está com espinhos, e finalmente ele mostra a terra fértil. E o semeador plantou em todos eles. Só que o crescimento veio do Senhor. Aquela terra ali fértil, foi o Senhor que a preparou, é o Senhor que abençoa aquela terra. O crescimento é do Senhor, meus irmãos, em tudo na nossa vida. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 3, 6 e 7, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É o Senhor que abençoa o nosso trabalho, o nosso serviço na igreja, o nosso cuidado com a família. Ainda assim hoje, por mais avançada que seja a ciência e a tecnologia, se o Senhor não abençoar, não haverá frutos. Nós chegamos aqui na nossa região, a gente tem um período de seca, passou de março ali para frente, fica seco, 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 seco. Aí quando está chegando em outubro, a gente já está pedindo para chover. Vem a chuva, porque se a chuva não chegar, não vai, como que vai haver a semente? Como que as coisas vão se multiplicar? Como teremos água? E quem manda a chuva? O Senhor manda a chuva. Vejam, meus irmãos, nós dependemos de Deus, mesmo hoje, com tanto avanço, tanta tecnologia. O Senhor é que faz o nosso trabalho ter frutos. É Ele que faz. Então, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele terá frutos, ele será como a árvore junto às águas, e vai dar o fruto no tempo certo, e vai ser cheio de vigor, porque é o Senhor que faz e que dá essa multiplicação. Em quarto lugar, meus irmãos, Deus abençoa a sementeira, enriquecendo em tudo. Vamos ler o versículo 11 juntos? Diz assim, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então, a semente vem do Senhor, o sustento vem do Senhor, ali o sustento do trabalho, a multiplicação vem do Senhor, e todas as outras coisas, todas as riquezas vêm do Senhor, seja em qualquer área. O Senhor é que abençoa, e o texto diz que Ele abençoa em tudo. Quer dizer, Ele nos dá a bênção material, vem dEle. O Senhor não deixa faltar nada para o seu povo. Lembra do povo de Israel até no deserto, com dificuldades passando ali, eles tiveram alimento, tiveram as vestes ali, até as sandálias deles. Os calçados foram desgastados ali. Alguém tem aí algum sapato de mais de 40 anos? E você não anda no deserto, né? Nós não andamos assim no deserto, literalmente, como eles andaram. Foi Deus que abençoou. Além disso, meus irmãos, Ele deu ali o maná, o leite e mel, depois na terra prometida. Então, Ele falou, eu vou mandar vocês para uma terra que mana leite e mel. Deus os abençoa, irmãos, com as bênçãos também espirituais. Veja o que diz Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja como o povo de Deus é abençoado. Hoje, meus irmãos, nós podemos perceber isso, nós temos o que é necessário para a nossa vida aqui na terra. Deus não deixa faltar nada.
Ademais, temos a bênção da salvação eterna em Cristo. Confiamos no Senhor e sabemos que iremos para a terra prometida, não mais a Canaã prometida ao povo lá de Israel, mas a Canaã celestial, a cidade celestial. Nós estamos caminhando para lá, eu gosto de dizer isso. Estamos indo junto e o Senhor está na nossa frente. O Senhor está nos levando. Que riqueza maior que essa? Essas bênçãos são para a glória de Deus. O texto diz, que por nosso intermédio, então, sejam tributadas graças a quem? A Deus. O que Ele nos dá é para a glória de Deus. É para que nós tenhamos um coração grato ao Senhor. Louvado seja Deus. Que nós tenhamos isso continuamente. Concluindo, então, meus irmãos, o crente semeia. Semeia a semente que Deus providenciou. Durante o sustento, durante a semeadura, Deus dá também o sustento. A multiplicação, ela é divina. E todo tipo de situação de riqueza que Deus nos dá, é Ele que nos dá. Não somos nós que com a nossa força conseguimos. Isso é para a glória dEle. Então, como viveremos? Aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, viveremos buscando a semente divina. Busquemos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ele vai nos acrescentar, meus irmãos, o que é necessário. Muitas vezes estamos ansiosos por coisas que o Senhor fala, olha, busca o meu reino. Busca a minha palavra, busca viver na minha presença. Como Jesus disse. As outras coisas, aquelas que são necessárias, Deus vai nos dar. E Ele dá, não deixa faltar nada. Por isso viveremos buscando essa semente, lendo a Bíblia, orando, cantando, participando da comunhão dos santos no templo, de casa em casa. A melhor riqueza é espiritual, busquemos a Jesus para a glória dEle. Em segundo lugar, como viveremos, meus irmãos? Viveremos confiando no Senhor, no sustento divino. O Senhor está nos levando, está nos sustentando. Enquanto trabalhamos, Ele cuida de nós. Enquanto servimos na casa do Senhor, Ele cuida de nós. Enquanto enfrentamos lutas, Deus está conosco, está nos levando, nos sustentando, nos dando força. E que esse ano, então, nossa confiança seja ainda mais no Senhor. Ele vai nos conduzir nesse deserto que passamos aqui na terra. Ele está conosco, meus irmãos. Durante os momentos da nossa semeadura, Ele está nos sustentando e nada vai nos faltar para a glória dEle. Terceiro lugar, como viveremos? Viveremos dando graças a Deus. Pelas bênçãos infinitas. Nós cantamos também um hino aqui, conta as bênçãos, não é? Você já conseguiu contar as suas bênçãos, as bênçãos que você recebeu e que recebe? Dá para contar? Difícil, né? Esse hino, então, faz essa provocação. Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Vamos ter esse coração de gratidão, com gratidão diante do Senhor, louvando Ele. Ele é o nosso Deus, buscando a sua presença, buscando essas bênçãos eternas e acumulando, então, os tesouros lá nos céus. Eu queria fechar com esse versículo, dois versículos, Mateus 6, 19, 20. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Louvado seja Deus. Portanto, meus irmãos, continuemos a semear o trabalho, a palavra de Deus, bons relacionamentos, bons conselhos, pois o Senhor continuará nos guiando, nos prosperando até o dia final, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.